conservador. Que no fundo, o que o Ítalo estava comentando aqui, o conservadorismo, ele é uma questão de bom senso até. Né? Até mesmo os próprios, né, pessoal de esquerda, pessoal esquerdista, pessoal revolucionário, eles têm essa ideologia, mas eles não podem viver exatamente aquilo que eles pregam. Né? Porque você imagina se você jogasse fora, de repente, toda a cultura, ou seja, todo o conhecimento que a civilização obteve até agora. Né? Não, ó, tá tudo errado. Né? Nós é que vamos dizer o que é certo a partir de agora. Eles só fazem isso em questão cultural, né, e moral. Mas se fosse para ser coerente, então teria que ser com tudo. Né? Teria que ser com tudo. A questão técnica, a questão das ciências, né, que falam tanto. Ou seja, tudo estaria tudo errado. Quando, na verdade, cada bem que você está utilizando, um computador, um celular, né, um carro, cada bem que você está utilizando, ele é a soma de conhecimentos da humanidade de milhares de anos antes de você, que foram seguindo, chegando até agora. Então você usufrui de algo que é da história humana, tá? Que é algo que foi um conhecimento que foi crescendo. Só que o problema é o seguinte, o que esse pessoal não consegue entender é que esse conhecimento não é só a questão prática. A questão cultural, a questão moral e a questão espiritual, ela também possui um conhecimento que veio crescendo na história humana. Que a partir de determinado momento teve gente que falou assim, não, tá tudo errado e nós vamos dizer o que é certo. Tá? E aí é óbvio, né? No momento em que o primeiro fala isso e começa a ser ouvido, o outro vai dizer, não, você tá errado, eu é que vou dizer o que é certo. E aí fica. Né? Isso basicamente é o resumo da filosofia moderna. Né? Que aí você pensa, poxa, mas você tá falando de filosofia, mas a filosofia moderna é que vai dar consequências gravíssimas, tá, no pensamento humano, que vai gerar toda essa galera que você está vendo hoje. Tá? Que dá toda essa maluquice que você fala, como é que esse pessoal pode defender cada loucura? Mas é exatamente por causa disso. Por quê? Porque eles acham que eles agora vão dizer o que é certo para o homem, o que é bom para o homem. E aí você esquece toda a cultura, toda a história, todo o estudo de moral, espiritual, que o homem já fez até então. Mas aí a pergunta é a seguinte, olha, mas se esse é o método correto, então por que você também não faz isso com a técnica? Né, com matemática, com física, esquece tudo e começa tudo do zero, volta para a idade da pedra. Aí vocês não fazem. Vocês não fazem. É interessante isso, porque no fundo, a pessoa que ela entra nessa ideologia de esquerda, essa ideologia revolucionária, né, no fundo, o que ela quer fazer de fato, né, é impor a sua vontade no mundo. Né, é um egoísta. Eles são extremamente egoístas. Eles podem todo discurso de caridade, fraternidade, mas no fundo é o seguinte, eu quero viver desse jeito e não importa o que você me diga. Né? Eu vou fazer somente aquilo que eu quero. Né? No fundo é isso. No fundo, toda a mentalidade revolucionária, ela esconde isso por detrás. Isso desde criancinha. Na criança você já percebe isso. Quando a criança se revolta, né, com os pais, o pai está falando, olha, vai dar errado, você vai se machucar. Não, eu quero, porque eu quero. Vai lá e se machuca. Né? Por quê? Você não pode achar que você vai ser o começo da história humana. E, infelizmente, existem, né, muitos grupos, né, principalmente esses revolucionários de esquerda, que pensam assim. Mesmo que seja inconsciente. Mas na prática é isso que esse pessoal faz. É como se eles fossem o começo da verdade humana que toda a humanidade antes deles não enxergou. É impressionante isso. É impressionante. O Leibniz tem uma frase que eu acho muito interessante, que eu acho que pode entrar aqui até para você meditar um pouco, é o seguinte. Né? Ele fala, olha, se as verdades matemáticas implicassem em verdades morais, ia ter gente que ia duvidar delas. Ou seja, quando você falasse assim, 2 mais 2 é 4, logo você tem que ser casto. Aí tem gente que fala, não, calma aí. Então vai ver que 2 mais 2 não é 4. Entendeu? Eles não duvidam das outras verdades que foram construídas pela humanidade, porque isso não afeta a vida prática deles. Né? Então eles só duvidam daquelas que é cultural, moral, espiritual. Por quê? Porque eu quero viver como eu quero. Não importa o conhecimento humano antes de mim, né? Tudo que foi construído antes. Mas se fosse assim, né, como Leibniz comenta, isso já há séculos atrás, né? Se as verdades matemáticas implicassem, até delas eles iam duvidar. É isso. Muito bem, meus caros. Vamos seguir aqui, então, para as notícias nacionais e vamos aí para a chamada da nossa transmissão de hoje.